pela graça e misericórdia do Senhor, não é como um devocional, somente para dizer assim. Nós comentamos um pouco o nosso entendimento, apesar de que a própria palavra do Senhor diz, em 1 Pedro 1,20, que a profecia não é de particular interpretação. Então, aqueles que estiverem com a Bíblia e queiram ouvir a palavra do Senhor, que está aqui, a devocional de hoje, está em Ezequiel, capítulo 24, versículo 13. Amém? Glórias a Deus. Nós iremos discorrer algo que está acontecendo aqui na vida religiosa, na vida evangélica. É o abandono ou separação da fé, é a chamada apostasia. Muitos já estão na própria igreja, já estão quase idênticos às pessoas que não vêm na igreja, que estão nesse mundo. Eles não estão interessados em ouvir o que o Espírito Santo diz, mas simplesmente o que eles querem ouvir, amém? Amém. Então, lá em Ezequiel 24, capítulo 24, versículo 13, diz: na tua imundície está a infâmia, pois te purifiquei e tu não te purificaste. Nunca mais será purificada da tua imundície, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. É interessante que nós estávamos falando da imundície dos irmãos que venham aqui jogar, né? Essa separação, ou separação da fé, ou abandono, que se chama apostasia, ela tem dois aspectos. O primeiro é teológica e o segundo é moral. Vamos falar um pouco da teológica. A teológica é aquele que conhece e abandona, rejeita, acredita que está sabendo mais do que a sabedoria que é no nosso Deus. Como diz em Gálatas 4, versículo 9, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Os rudimentos aqui seriam os ensinamentos básicos. E nós não temos ensinamento nenhum, nós não conhecemos, mas a hora que nós conhecemos o conhecimento, o entendimento das palavras do Senhor, e que é só de bem para nossas vidas, por que então viramos as costas e vamos fazer essas outras coisas? Isso daí é a separação da fé. Isso é a teológica que nós começamos a entender muito mais coisas do mundo e começamos a não entender as coisas do Senhor. E a moral era crente e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Quantos nós estamos vendo por aí que conhece quando Deus já... porque a serventia de nossa quando nós se sujeitamos ao Senhor, Ele nos agracia tantas coisas. Mas Ele não vira as costas, Ele não muda. Mas muitas vezes nós mudamos e algumas vezes não começamos a receber a bênção durante um mês, um tempo, não recebemos nenhuma bênção e achamos que Deus nos abençoou, abandonou. Mas no mal sabe Ele que Deus está sempre nos abençoando. E Ele começa então a voltar-se ao mundo. Aí diz então em Gálatas capítulo 1, 6, diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E nós vemos mesmo que muitos se separam, ou é porque não gostou da irmã, o irmão olhou feio para ele, ou o pastor colocou alguma palavra do evangelho e adentrou na mente dele, e ele está fazendo aquilo que não é certo. E ele então se separa. Mas tem uns conselhos que assim procedem, vejam só. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, está dizendo: porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo e desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porque nós conhecemos e não devemos de maneira deixar os conhecimentos do Senhor. E além não só conhecer, mas exercitar
cumprir, porque ele gosta que nós sejamos obedientes. Mesmo no seguinte, segundo Pedro 2:22, deste modo, sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao seu esponjadouro de lama. Por que causa? Causa isso, e nós estamos em Hebreus 6, capítulo 6, versículo 6. De novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Porque quando um evangélico sai dos seus caminhos, todos os outros que talvez até quisessem seguir aqueles caminhos, vai dizer: por que eu vou? Teve tanto trabalho, sobe o morro, monte, desce o monte, faz vigília, aí tem